Olá, sou o professor Claudinei e vamos fazer a correção do plano de estudo tutorado do terceiro ano, volume 1, semana 2. Vamos às questões. Questão 1. Considerando o gráfico abaixo, responda o que se pede. Então, letra A, equacione a reação química representada no gráfico. Nós temos um gráfico onde eu tenho os reagentes, a absorção de energia, formando o complexo ativado, liberando energia, formando os produtos. Bom, equacionar é simplesmente escrever a equação química que representa essa reação química. Então eu tenho aqui hidrogênio, ligação covalente com hidrogênio, eu tenho H2 mais I2, 1 mol de H2, mais 1 mol de I2, formando como produto HI, 2 mols de HI, iodeto de hidrogênio. Então, reagentes antes da seta, produtos depois da seta. Letra B. Determine se é uma reação exotérmica ou endotérmica. Justifique sua resposta. Reação endotérmica é aquela reação onde se absorve calor. Exotérmica, onde se libera calor. Podemos ver que o produto tem mais energia do que o reagente. Então, no final da equação, eu tenho que o produto tem mais energia que o reagente. Então, a minha reação é endotérmica. Ela absorve energia. Letra C. Qual é o valor da energia de ativação dessa reação? Então, eu tenho que do reagente para o produto, eu tenho 3 quilocalorias absorvidas. Para o complexo ativado, repara, está no meio do caminho, tem mais 3 aqui, ó, é a mesma distância. Né? Então, pelo gráfico, eu tenho aqui, então, a energia de ativação vai ser a energia do complexo ativado menos a energia dos reagentes, ou seja, a energia de ativação é 6 quilocalorias. Letra B. Considere que uma caloria é igual a 4,18 joules e calcule o ΔH, ou seja, a variação de entalpia dessa reação em joule. Deixe seus cálculos. Ora, uma caloria, 4,18 joules. Uma quilocaloria, 4,18 quilojoules. Eu tenho reagente para produto, a variação de entalpia de 3 quilocalorias. Então, uma quilocaloria está para 4,18 kJ, 3 quilocalorias está para X. Então, quilocalorias com quilocalorias eu anulo, X, 3 vezes 4,18. Variação de entalpia dessa reação, 12,54 kJ. Letra E. Representando os átomos por esferas, desenhe a sequência cinética dessa reação. Reagentes transformando em complexo ativado e este se quebrando e formando produtos. Então, nós temos aqui os reagentes. H2 mais I2, estes se transformando em complexo ativado, ou seja, tendo uma colisão efetiva, se quebrando e formando aí o complexo ativado. Então, hidrogênio, iodo, iodo, do complexo ativado, eles se reorganizam e formam aí os produtos 2HI. Então, essa aí é o desenho da sequência cinética dessa reação. F. Se essa reação fosse catalisada, quais mudanças seriam observadas? Então, é importante saber que catalisadores são substâncias que podem acelerar uma reação química sem que sofram alteração permanente, ou seja, não são consumidas durante a reação. Se essa reação fosse catalisada,
observaríamos a diminuição no valor da energia do complexo ativado e teríamos uma lombada menor no gráfico. Lombada, então, seria esta curva aqui, ó, essa lombada, ela seria menor. Então, como que se estivesse com um catalisador, como que seria essa lombada? Menor, ou seja, aqui o complexo ativado original, aqui seria menor. Quando eu tenho um menor complexo ativado, eu tenho um atalho ali na questão da velocidade. Ela vai ser mais rápida. Essa é a função do catalisador, acelerar o processo da reação. E ela não é consumida. Ok? Então, logo, essa lombada do complexo ativado ela é menor. Então, a reação química ocorre de uma forma mais rápida. Questão 2. Sobre os escudos cinéticos, assinale a alternativa incorreta. Então, letra A. Toda reação é produzida por colisões, mas nem toda colisão gera uma reação. Ora, toda reação ela é produzida por colisões. E essa colisão ela precisa ter precisa ser efetiva, né? Ela precisa ter precisa ser uma colisão efetiva, uma colisão onde essa colisão seja efetiva. Então, nem sempre essa colisão gera uma reação. Ok. Letra B. Uma colisão altamente energética nunca produzirá uma reação. Não. Uma colisão altamente energética, ela está passível de produzir uma reação. Então, se estamos procurando a alternativa incorreta, esta é a letra B, né? Que fala o inverso. Uma colisão altamente energética produzirá sim uma reação. Confirmando aí as outras. A energia mínima para uma colisão efetiva é denominada energia de ativação. Exatamente, energia de ativação, energia mínima para que haja uma colisão efetiva. Toda colisão com orientação adequada e energeticamente favorável produz uma reação. Exatamente. Quando a orientação e a energia são favoráveis, então a reação acontece. Um aumento da temperatura em uma reação promove o aumento das colisões efetivas. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade cinética, maior a probabilidade das colisões. Ok? Próxima questão. 3. Dadas as seguintes reações termoquímicas, então nós temos 3 reações. 2 mols de H2 mais 1 mol de O2 formando 2H2O líquido. N2O5 gasoso mais H2O líquido formando HNO3 líquido. Meio Na2 gasoso mais 1,5 O2 gasoso, 3 sobre 2, 1,5. Mais meio H2 gasoso formando HNO3 líquido. E as respectivas variações de entalpia das reações químicas. Calcule ΔH para essa reação. Então, eu vou precisar fazer a variação de entalpia para essa reação. São 3 reações, mas eu vou fazer uma equação só, que chamo de equação global. Bom, então, seguindo detalhadamente por etapas, a primeira etapa é balancear a segunda equação. A segunda equação tem 2 nitrogênios nos reagentes. Ó, repara, reagentes antes da seta, produto depois da seta. N2O5, eu tenho 2 nitrogênios nos reagentes, na segunda equação, e 1 nitrogênio nos produtos, na segunda equação. Então, HNO3, eu tenho 1 nitrogênio, eu preciso de 2 HNO3 para ter 2 nitrogênios. Mexo na variação de entalpia? Não. Eu só mexo na variação de entalpia quando eu altero toda a equação química. Aqui ela só não estava balanceada. Segunda etapa. Inverter os lados da primeira equação. Então, eu preciso inverter os lados da primeira equação, certo? Para que eu possa aí anular as substâncias e formar uma equação global mínima, né, para que eu não possa repetir substâncias, tanto nos reagentes, tanto
tanto nos produtos. Eu tenho que anular. Por isso, eu vou inverter os lados da primeira equação, onde H2 mais O2, reagentes, vão ser produtos, H2O, produto, vai ser reagente. E, quando eu inverto a equação, o meu sinal também inverte. Então, fica dessa forma. O que era menos ficou mais, o meu produto virou reagente, o meu reagente virou produto. Próxima etapa, inverter os lados e multiplicar por 2 na segunda equação. Por que inverter dos lados? Eu tenho HNO3 aqui. Tem H2O. H2O reagente, H2O reagente. Esse H2O vai para o produto para eu anular esse H2O aqui. E como eu tenho 1 mol deste lado, e aqui eu tenho 2 mols, eu vou dobrar. Então, ao invés, então apesar de inverter, também vou ter que dobrar. Então, fica dessa forma. N2O5, eu tinha um N2O5, eu tenho 2 N2O5. H2O, 2 H2O. Em HNO3, 4 HNO3. E 4 HNO3 mais 2 N2O5 mais 2 H2O. E inverti o sinal e multipliquei por 2. 76,6 vezes 2. Próxima etapa, multiplicar por 4 a terceira equação. Então, por quê? Para quê, né? Se eu tenho N2 aqui no produto, eu quero eliminar o máximo de substâncias para formar uma equação global, eu preciso ter 2 N2 aqui no reagente. Como que eu faço? Eu tenho meio, para ter 2 eu multiplico por 4. Então, vai ficar 2N2, 1,5, 3 sobre 2, 1,5 ao 2 vai ficar 6, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 4. Então, eu 2, 6, 2, 4, né? Reagente, seta, produto. E multiplico por 4. Mudei o sinal? Não, porque eu não precisei inverter a equação agora. Próxima etapa, simplificar tudo que há de igual na equação. Então vamos lá. 2H2O, 2H2O. Elimina. 2H2, produto. 2H2, antes da seta, reagente. Elimina. O2, produto. 6O2, reagente. 1O2, então vai eliminar apenas um O2 aqui. Então esse 6 vai virar 5 e aqui eu elimino um 5O2. E aqui eu deixo de ter O2. 4HNO3. 4HNO3. Cancelo. Pronto, não tem mais nada para cancelar. Vou formar minha equação global a partir de agora. 2N2 mais 5O2, formando 2N2O5. Então, essa aqui é a minha equação global. Calcule o ΔH para essa reação. Então, eu preciso, já tenho a equação global, preciso calcular o ΔH. O ΔH da reação será a soma do ΔH das três equações. Ou seja, 571,5 kJ, está aqui, 571,5, mais 2 vezes 76,6, 2 vezes 76,6, mais 4 vezes menos 174. Então, 571,5, 76,6 vezes 2, 153,2, 4 vezes menos 174, menos 696, mais com menos, então menos 696, igual a 28,7 kJ. Qual é a variação de entalpia para essa reação? A variação de entalpia é igual a 28,7 kJ. Ok? Bom, essa aí foi a nossa correção para o plano de estudo tutorado do terceiro ano, volume 1, semana 2. Um molde abraços. Até mais.